Futebol Interior e eu sou o Gustavo Marques. E hoje estamos começando mais um programa, jogadores que marcaram época e deixaram saudade. Hoje vamos contar a história de Valdir Pérez, ex-goleiro da Ponte Preta, do São Paulo, do América do Rio, Guarani, Corinthians e Portuguesa. Ele que nasceu em Garça, no interior de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1951 e começou a carreira lá, mesmo em sua cidade natal. Mas quem vai contar essa história na TV Futebol Interior é ele, Arthur Eugênio. Conta essa história brilhante de Valdir Pérez. Palpite, bate no mesmo canto ou não? Vai o Derval. Breitner, com a mão na cintura, lá vai Breitner. Valdir Pérez, sensacional! Sensacional, Valdir Pérez! Agora ele é abraçado pelo time inteiro. Amigos do Futebol Interior, vamos hoje falar de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Vamos falar de Valdir Pérez, goleiro que foi imortalizado como um dos maiores jogadores da história do São Paulo, que disputou 3 Copas do Mundo e que também jogou em várias equipes. Valdir Pérez Arruda, nasceu na cidade de Garça, no dia 2 de janeiro de 1951. Começou jogando no Garça, disputou um campeonato da segunda divisão no final dos anos 60, chamou a atenção de vários olheiros e acabou sendo negociado com a Ponte Preta, numa época muito boa da Ponte Preta, quando a Ponte Preta conquistou o acesso no Campeonato Paulista e foi vice-campeã paulista. Mas Valdir Pérez não era o goleiro titular da veterana. Ele era reserva de Wilson Quiqueto. Com a venda de Wilson Quiqueto para o Santos, Valdir Pérez passou a ser titular da Ponte Preta. Na Ponte Preta, ele foi muito bem. Tanto é que chamou a atenção do São Paulo e em meados de 1973, ele foi negociado com o tricolor do Morumbi. No tricolor do Morumbi, Valdir Pérez marcou época, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, disputou Libertadores da América e é o segundo jogador a mais vezes vestir a camisa do São Paulo. Foram 615 jogos de Valdir Pérez como goleiro do São Paulo. Ele fica atrás apenas de Rogério Ceni. Os 3 jogadores que mais jogaram no São Paulo foram Rogério Ceni, Valdir Pérez e De Sorte. O Futebol Interior fez uma pesquisa e encontrou o São Paulo de 1973 no primeiro jogo de Valdir Pérez como titular da equipe do tricolor do Morumbi. O São Paulo, na ocasião, tinha como treinador também o ex-goleiro José Poy. O argentino José Poy era o treinador do São Paulo, que à época formava com Valdir Pérez, Pablo Forlan, Mário, Arlindo e Gilberto Sorriso. Olha o meio-campo do São Paulo: Chicão, Pedro Rocha e José Carlos Serrão. No ataque, Ratinho, depois Paulo Nani, Mirandinha e Piau. Esse jogo do São Paulo, na estreia de Valdir Pérez, foi um 0-0 pelo Campeonato Brasileiro de 73 no Morumbi contra o Curitiba. Valdir Pérez entrou para substituir Sérgio Valentim, na época São Sérgio, e nunca mais saiu do gol do São Paulo. Foram mais de 10 anos como titular do São Paulo. Depois Valdir Pérez teve uma passagem pelo América do Rio de Janeiro e em 1985 foi contratado pelo Guarani. Foi bem no Guarani, fez um campeonato paulista muito bem, fez um campeonato brasileiro também interessante, sendo inclusive destaque num jogo lendário do Guarani contra o Flamengo no Maracanã, e no Guarani ele ficou 3º lugar no Campeonato Paulista, um time interessante do Guarani. Olha a defesa: Valdir Pérez, Ricardo Rocha, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário. Fora Zé Mário, todos jogaram a seleção brasileira. O meio-campo era Ney Barbieri e Neto, Niquinha, Edmar e Gerson Sodré. O técnico era Loris Sandri. No Guarani ele não teve sequência,
pois entrou em atrito com o então presidente Leonel Martins de Oliveira e foi negociado com o Corinthians. Quando todos imaginavam que Valdir Pérez já estava na descendente, ele acabou indo para o Corinthians e teve bons momentos no Corinthians. Inclusive em 88, ele era para ter sido o goleiro campeão paulista. Acabou se machucando e com isso Ronaldo entrou no gol do Corinthians e foi o campeão paulista numa final justamente contra o Guarani no dia 31 de julho de 1988. Aquele gol histórico, mitológico do Viola na prorrogação na final do Campeonato Paulista. Do Corinthians, ele foi para a Portuguesa, da Portuguesa para o Santa Cruz de Pernambuco e o Valdir Pérez encerrou a carreira aonde ele começou, na Ponte Preta, em 1989, num time alternativo da Ponte. A Ponte tinha um time disputando a intermediária, tanto é que conquistou o acesso, esse time da divisão intermediária. O técnico era o Osmar Guarnelli, junto com o Nicanor de Carvalho, que era o coordenador técnico, mas também participava ativamente da equipe que escalava a Ponte Preta no Campeonato Paulista da intermediária. E paralelo a isso, um time foi criado com jogadores veteranos, com Wilson Neri de treinador, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C em 1989, e o goleiro era Valdir Pérez. Tinha outros jogadores veteranos, como o volante Tema, como o Ademir Lobo, como o zagueiro Estevão. Esse foi Valdir Pérez na Ponte Preta em final de carreira. Valdir Pérez parou de jogar e começou como treinador. Teve bons momentos como treinador na Inter de Limeira, no São Bento de Sorocaba, mas depois não teve a mesma sequência e a mesma participação de sucesso como treinador que teve como goleiro. O Valdir Pérez, em termos de seleção brasileiro, também é uma lenda. Como eu falei no início da história de Valdir Pérez, no início dos anos 1970, Ponte Preta, São Paulo. Chegou no São Paulo, ele começou a jogar somente em novembro de 73, mas em 74 ele já foi para a Copa do Mundo na Alemanha. Ele foi como terceiro goleiro. O titular era Leão, o reserva era Renato do Flamengo. E ele acabou conquistando esta vaga de terceiro goleiro, pois o Wendel, que também seria convocado, acabou se machucando. Depois, em 78, ele foi como reserva imediato de Emerson Leão. O terceiro goleiro foi Carlos da Ponte Preta, Carlos Roberto Galo. E em 82, naquela seleção mitológica que a imprensa adora falar muito, a seleção de Tele Santana, que acabou sendo eliminada pela seleção da Itália em 1982, o goleiro titular dessa seleção era Valdir Pérez, numa seleção que todo mundo gosta de falar muito, mas que acabou não conquistando nada em termos de Copa do Mundo. Essa seleção brasileira do Valdir Pérez, técnico Tele Santana, vamos lembrar essa seleção? Uma seleção que ficou imortalizada. Valdir Pérez era o goleiro dessa seleção. Leandro, o lateral direito. A zaga, Oscar e Luizinho. E na lateral esquerda, Júnior. O meio-campo, um meio-campo que pouco marcava, mas um meio-campo que criava muito. Toninho Cerezo era o camisa número 5, fazia a função de volante, junto com Sócrates, com Zico e com Falcão. Esse era o meio-campo. No ataque, Serginho e Zé Sérgio. Infelizmente, Valdir Pérez acabou falecendo precocemente no interior de São Paulo. Valdir Pérez estava tentando ainda se emplacar como treinador, vinha dirigindo equipes do Paraná, vinha dirigindo equipes de Minas Gerais, do interior de São Paulo, mas infelizmente no dia 23 de julho de 2017, aos 66 anos, em Mojimirim, Valdir Pérez Arruda teve um infarte fulminante e acabou falecendo. Aqui no futebol interior, esta foi a história de um dos mais lendários goleiros do futebol brasileiro, Valdir Pérez. E você quer discutir algum jogador? Quer relembrar algum jogador aqui no futebol interior? Mande um WhatsApp, Rádio Futebol Interior. O WhatsApp é 019 989 89 35 26. 019 989 89 35 26. WhatsApp aqui da Rádio Futebol Interior. E hoje você ouviu a história de Valdir Pérez.
Na Rádio Futebol Interior você ouviu história de jogadores que deixaram saudade. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Futebol Interior, informando e valorizando o presente, homenageando o passado. Cadê você? Cadê você? Você passou no videotape do sonho, a história gravou.